Respirar montanhas, respingar as morenesas, em tudo que vi, aquele homem de barro, Luiano Alpendre e a Bardinha, as aves de rapim, e quando acordava, tomava café na cozinha de Tina, quando a enxada chamocava a terra, sementeadas com grãos de terra, cheia de amaros e de cores vivas. Luiano Alpendre e a Bardinha, na pequena cozinha. Luiano Alpendre e a Bardinha, e na pequena cozinha. Miramar, seja bem-vindo. Obrigado por vir fazer um som lá em casa. Miramar Sertânia. Meu amigo Tiago, eu é que agradeço pelo convite e dizer, inclusive no agradecimento, já dizer da importância que tem sido essa ideia sua. Eu tenho acompanhado os episódios todos, né? E eu digo a você que é uma iniciativa maravilhosa. A gente precisava disso aqui na nossa região, porque a gente vai descobrindo as pessoas que têm talentos maravilhosos e que, no entanto, são meio que desconhecidos, talvez por uma falta de um canal, de um caminho que a gente pudesse ter proximidade, né, conhecer. E eu estou tendo essa oportunidade maravilhosa. Então eu que agradeço e agradeço e parabenizo pela iniciativa. Então é isso. Eu não tenho como você me agradecer, mas tudo bem, obrigado. De nada, mas obrigado você pela presença. E você sabe que você talvez não saiba, né? Mas assim, a ideia principal surgiu e realmente já faz. Aí nós já temos aí pelo menos uns 10 anos que eu tive uma conversa com um cara, né? E faz mais de 10 anos, foi quando eu fui estudar toda a teoria do violão e tal, faz mais de 10 anos. E eu vi um cara que eu já conhecia e já tocava com ele, percussionista e tal. E ele tocava peças clássicas com uma desenvoltura, e naquele momento veio aquele insight na minha, mas quantas pessoas aqui na minha cidade, na minha região, no meu entorno, talvez um vizinho meu, tem uma fluência musical gigantesca e a gente simplesmente não conhece. Não conhece porque está ali fora do radar, por assim dizer, né? E aí eu fiquei com esse insight desde essa época. E hoje eu tive a oportunidade, né, e eu consegui realmente, graças a Deus. Você até comentava aqui anteriormente que tem assistido, né, os episódios. Isso. E é isso, a gente trazer aquela pessoa que nem sempre está no radar musical, né? E olha que justamente a ideia vai atrair esse radar, é um radar que vai atrair, né? E a gente já viu que atraiu. Sim. Então a iniciativa já nasceu, como eu disse a você nos bastidores, grandiosa. Aqui é só questão de tempo, a sua ideia é só questão de tempo. Ela com certeza vai ganhar um espaço gigante, não porque talvez seja o propósito, mas porque é rica demais. E essa riqueza ela vai ser explorada por pessoas que estão aí, muitas vezes buscando, né, conhecer ideias como essa, né, de trazer aqui diversos artistas desconhecidos, que são brilhantes, talentosos, como a gente tem visto aí. Então, realmente, parabéns. E agradecer mais uma vez e dizer o seguinte, que eu em particular, né, não sou exatamente um artista na vida prática, porque eu não vivo na arte, nem da arte, né? Mas eu gosto de arte, de música, de literatura, desde muito jovem.
desde jovem que eu escrevo poesia e tal. E agora inventou de escrever romance também, mas continua. Isso. Daqui a pouco. Escrevi o romance História do Reino Sertão. Pois bem, essa composição que eu defendi agora, ela é uma autoria minha e de Wesley Gama. Inclusive, Wesley é fantástico. Esteve aqui nesse programa, eu recomendo muito assistir. O Wesley tem uma produção intelectual, musical muito vasta, né? Eu acho que o Wesley tem bastante música autoral e tem algumas composições dele que já são bastante conhecidas. Tá ali, ó. Campos Grandes é ali. Tá, Campos Grandes reunidos. Tem ali, ó. Sim. Aí, infelizmente, eu não sei se vai pegar. Ainda pega um pedacinho do. Depois eu posso até deixar a foto aí. Maravilhoso. Eu adquiri, né, o Campos Grandes Reunidos, adquiri também Contos Serranos, 9 Contos Serranos, que é dele também, eu também tenho, e simplesmente fantástico, maravilhoso. E ele esteve aqui, a gente já conversou, e essa daí é Mané de Barro. Isso, Mané de Barro nasceu de um poema dele. Eu, dando uma lida na obra dele, né, eu tenho alguns livros de poesia dele, encontrei um fragmento dessa música lá. A música lá me chamou, ela me viu e disse, olha, eu acho que dá pra gente dialogar aqui, conversar. E aconteceu, eu peguei alguns fragmentos da letra dele, do poema dele, dos poemas dele, e também fiz algumas adaptações e construí a composição. Ele conhece, a gente gravou essa composição lá no estúdio aqui. Ela não está no Spotify ainda, mas eu já gravei. Sim, ela já está gravada, já está no forninho já. Já tá. A gente vai divulgar em breve no Spotify, né? E a gente já tem ela gravada, a gente colocou lá, o Wesley me ajudou, inclusive, ele colocou o violão, o segundo violão, a gente colocou uma flautazinha e ficou bacana. Então, é isso. Nasceu a poesia estava lá, aliás, nasceu a composição, ela estava lá me esperando por mim. E a música eu vejo muito assim, sabe, Tiago? Eu vejo que a música está ali, circulando e tal, e Deus nos dá a capacidade, é tudo de Deus, nós não temos nada. Nós somos fruto do pecado original, portanto nós não temos nenhum merecimento, né? Mas Deus é tão misericordioso que nos dá talentos. Ninguém nasce sem talento. Todos nós nascemos com um ou mais talentos. Eu vejo a parábola dos talentos dessa forma. Por outro ângulo, Deus está dizendo, quando Jesus fala da parábola dos talentos, ele está dizendo, olha, cada um tem isso, tem algo. Pegue esse algo e explore, porque foi Deus que lhe deu e Ele quer que você explore. Deus, Jesus é Deus, né? Foi dado por Deus. Então, portanto, e a música é isso. Eu tento buscar a música em quase tudo que eu vejo, né? Que eu procuro encontrar. Aí às vezes a gente encontra e compõe. Eu em particular gosto muito do trabalho de composição, daquele momento daquele processo que é de encontrar harmonia, de encaixar uma letra, de trabalhar uma letra, de ver um poema aqui que está mais uma temática, né? É isso. Você falando sobre isso, eu me lembrei agora de um detalhe fantástico, né? Hoje, literalmente hoje eu escutei uma palestra, aquilo foi uma palestra fantástica, maravilhosa, do professor daqui, inclusive atualmente maestro da banda daqui de Coronel Zé Rivelton. Eu conheço. E ele falava, né, dando um relato sobre a composição Samba em Prelúdio, que é de Baden Powell, a melodia de Eu sem você não tenho, porque lindo, maravilhoso. Uma das músicas que mora no meu coração, né? Se eu soubesse tocar ela bem tocada, mas não dá. E ele disse que Vinícius de Moraes, né, que tem essa parceria de letra com essa música de Baden Powell, sentou, e para mim, como eu estou dizendo, é uma das músicas que eu mais admiro. E ele sentou e escreveu a letra. É como você diz, ela resistia, né? Ele só precisou do trabalho de encontrar, né? E trazer isso pra gente. E vai muito de encontro com o que você falou aí, né? Dá para sentir que passa por isso mesmo. Perfeitamente. Assim, meu processo criativo, ele busca dessa forma a música, né? A poesia também e tal. E eu penso que, eu acho que o tempo vai nos amadurecendo em vários aspectos, né? Eu, por exemplo, nessa fase da minha vida, passei dos 40 já,
Eu acredito que a gente, quando passa dos Mas eu estou mais bem. Eu estou mais bem na fita. Continua. Pois é. Depois a gente volta à nossa amizade, né? Pois é, rapaz. Essa questão de passar dos 40, a gente faz uma reflexão muito profunda da vida, né? O processo de viver, de envelhecer, enfim. E isso faz com que você, talvez, procure mais o seu interior, né? Que é onde mora Deus. Eu gosto muito das 7 moradas de Santa Teresa d'Ávila, né? Do Castelo Interior, que Deus mora na nossa alma. Ele está lá na morada mais importante. E a gente, às vezes, está na porta dessas moradas, do lado de fora, na porta, e não entra porque não quer, ou não sabe, ou não busca, ou não ouve, porque Deus está ali, né? E a idade, o amadurecimento, talvez faça a gente refletir muito sobre isso. E no aspecto da música, na questão da música, da poesia, essa fase da minha vida, eu vi que, porque na adolescência eu escrevia, né? Como eu disse, eu sempre escrevi poesia, música. Eu não tocava instrumento algum, eu comecei a aprender violão muito precariamente ali nos idos de 97, 98. Inclusive com o Wesley Gama, a gente começou praticamente junto a aprender o instrumento. E ali nascia já algumas ideias de composições e tal. Muitas composições minhas se perderam, né? De fato. Mas passaram-se os tempos e eu fui produzindo e guardando, né, gravando de alguma forma para não esquecer. Essas tecnologias me ajudar bastante. Sim. A gente a não perder certas harmonias, né? E aí, enfim, foram sendo construídas e eu nunca pensei assim, nunca tinha pensado em mostrar a música para alguém e tal. Era uma coisa muito interior. Agora quem vai falar, você chegou aqui cheio de espiritualidade, obrigado por trazer isso para a gente, obrigado de verdade, né? Mas agora eu vou falar uma coisa que eu falo nas minhas aulas. Isso eu falo nas minhas aulas, praticamente todos os meus alunos, em algum momento eu falo isso, eu disse, olha, música tem que ser amostrada. Todo músico é amostrado, aí dá aquele choque, né? Aí, e isso é bíblico. Isso é bíblico. Onde é que está na Bíblia? Quando Jesus chega e diz assim, se ninguém acende vós sois a luz, sal da terra e a luz do mundo. Ninguém acende uma luz, uma lâmpada, para colocar debaixo de uma mesa. Mas muito pelo contrário, coloca ela num canto alto, para que ela ilumine a sala. Então, você não poderia, você não teria o direito, deixa eu falar dessa forma assim, de produzir algo tão maravilhoso e botar debaixo da mesa. Não pode, não tem como. É verdade. Não, eu aceito claramente isso, porque não pelo aspecto da finalidade, de você ter uma finalidade exatamente, né? Na verdade, eu não vivo na arte, nem da arte e tal. Eu nunca labutei nesse terreno, né? Mas, de fato, se Deus lhe dá algum talento, ele faz a pergunta lá na parábola dos talentos, né? O que é que você fez com o talento que o Senhor lhe deu? O Senhor deu tanto a um, tanto a outro, talentos, né? Todos nós nascemos com talento, Tiago. Seja qual for, e esse talento que nós nascemos com ele, que é dado dos céus de Deus, assim como as virtudes teologais da fé, esperança e caridade, que também nós nascemos com ela, com essas virtudes, todas essas virtudes, o talento, melhor dizendo, que você nasce, que qualquer um nasce, é um talento que nos conduz a Deus. Sim. E esse é o talento. Se não for para conduzir a Deus, não é um talento, é outra coisa. Você pode ter uma habilidade maravilhosa de uma coisa ali, mas se não te conduz para Deus, você não entendeu qual é o seu caminho, né? Qual a sua missão aqui. É importante entender a missão, a vocação, essa vocação mais espiritual interior, né? E o talento, eu creio que seja isso. Então, de fato, concordo contigo, eu compreendi isso já agora, depois de maduro, e por isso hoje eu mostro a minha música, de fato. Quando tem oportunidade, a gente mostra. Eu estou gravando, estou fazendo umas gravações de uma série de composições minhas, justamente para mostrar ao mundo que é isso que Deus quer que a gente faça, né? Se isso tem algum propósito outro, não interessa.
o propósito que há aí, na verdade, é o propósito de Deus, que quer que assim seja, né? Por essa razão eu compreendi dessa forma. E então... Se fosse para nós entendermos isso aí, é uma figura que eu gosto de usar. É assim, será que o pássaro canta quando não tem ninguém para apreciar? Pois é, né? Canta, né? Mas essas coisas, uma coisa sempre vai puxando outra. São Francisco de Assis, por exemplo, pregou para os pássaros, né? Sim. São Francisco de Assis, quando ele passa pelo processo e tal, todo, ele vai lá, a capelinha de São Damião era abandonada, no meio do nada. Ele foi lá e reconstruiu. Ele reconstruiu pensando em quê? Qual era o propósito? Ele reconstruiu porque ele tinha essa missão de reconstruir. Se dali a capelinha de Frei Damião trouxe adeptos e passou a ser um espaço em que hoje é, inclusive, venerado, né? Lá na Europa, se isso aconteceu, foi consequências que não era o propósito de São Francisco. Perfeito. Então, se ele cantava para os pássaros, se ele pregava para os pássaros, isso é maravilhoso. São Bernardo de Claraval, quando estabeleceu o mosteiro de Claraval, Claraval era um espaço, um buraco quase, uma região inóspita, sem nada. E ele foi lá e construiu um mosteiro. Foi construir um mosteiro ali, onde, quer dizer, a questão do propósito se você alinha para o espiritual, para Deus, apontando para o céu, pronto. A missão é essa. E eu ouvi dizer que você gravou, não sei se gravou, né? Mas compôs uma, pensando naquela nossa seca. Uma vez, Miramar, eu pensando sobre isso, e tudo, como você diz, a gente vai falando e a gente vai trazendo, né? A questão de propósito, muito se fala de uma seca, seca de 12, a seca de 20, e tiveram realmente muitas secas, mas assim, vamos imaginar que nós tivemos de fato, no mínimo aí 5, 6 anos, sem uma gota d'água, agora recentemente, né? E graças a Deus, nós tínhamos algum recurso que a gente conseguiu continuar vivendo na nossa região. Essas grandes secas que tiveram em outras épocas, que também foram extremamente devastadoras e causaram mais danos, mas não foram tão intensas, Então, você olha como tudo tem um propósito. Então, quando não se havia tanto recurso, a seca não foi tão severa. Quando ela veio mais severa, porque já existia um pouco mais de recurso, né? Esse período aí que você está falando, né, o período recente, se você observar ali 2013, 2012, 2013 até 2017, mais ou menos, 2018, 2017 especialmente, foi um período muito difícil, né, de muita escassez, aquele período que construiu-se inclusive adutoras nas correrias para ver se conseguia salvar. A situação era muito precária, o açude de Gargalheiras, aqui nosso Mar do Sertão, inclusive eu tenho uma música chamada Gargalheiras. Eu quero ouvir. Ela secou, o açude secou, né? E aí eu vendo isso aí, eu imaginei que a gente tinha música, havia uma poesia que queria ser musicada, que falava disso. Vamos lá? Então eu compus Chuva Rio Acauã. Vamos lá. Canta fraco o Acauã sob o sol do meio-dia, às margens do rio Acauã, rio seco em agonia, às margens do rio Acauã, rio seco em agonia. Segue anos que não chovia e o ronco dos apertados só se ouvia o choro Acauã, Acauã cantando engasgado, Acauã cantando engasgado. Mas choveu no seridó e o Acauã cantou sem chorar. A cachoeira lançou suas águas na direção de piranhas do mar. Canta forte o Acauã, agora no queime do sol é a grandeza
mais no violão. Pois é. Parabéns, é isso. Então cantar esse sertãozão, né? Sertão sofrido e ele sofre, a melodia sofre, a harmonia sofre. Aí depois ele florir, aí a harmonia florir, a melodia florir, aí né? É alegria, né? O sertanejo, o sertanês, para usar uma expressão mais interiorana mesmo, uma expressão elomariana, né? Grande Elomar Figueira Melo, que é uma das grandes inspirações aí que a gente acompanha, né? O trabalho de Elomar é um trabalho maravilhoso. Elomar é um grande erudito medieval sertanês da contemporaneidade, né? E... Segura a onda. Oi. Tá falando? e a gente fica vendo essa dinâmica aí, como eu falei, da seca e tal, aquele negócio todo. E a música ela tenta, né, trazer essa expressão de forma... Teve aquela dificuldade imensa e tal, de repente choveu. E quando chove, o sertanejo, nós sabemos que chove todo ano, em regra, em tese, né? Há pouco ou muito, chove todo ano. Por exemplo, esse ano, agora que nós estamos já passando a parte das chuvas, na região que eu moro na zona rural aqui do Seridó, já choveu muito pouco, choveu apenas 300 e poucos milímetros, né? Mas choveu. Mas mesmo chovendo ciclicamente, anualmente, é um acontecimento. O sertanejo vê a chuva como um acontecimento, algo extraordinário, maravilhoso, a alegria volta, os pássaros parecem que cantam de forma diferente, né? A natureza se estrutura, se renova, a Jurema está ali seca, sofrida, se renova, e tudo fica bonito, né? Você falando aí, a gente tem essa bondade de ter essa vivência, né? Dessa transformação, como você disse, cíclica, a gente consegue observar isso sempre. E é bem interessante que aí eu não vou dizer quantos anos faz, para não revelar que eu tenho mais de 15. Há alguns anos atrás, Flavinho, que eu acredito que você já me fala dele, que é cantor da Canção Nova, Sim. né? Ele veio pregar um retiro agora eu não vou me lembrar se é de carnaval. Ele veio pregar um retiro aqui em Cornós, como eu digo, alguns meses atrás, para não dizer décadas. Sim, faz um tempão. Já faz, no mínimo aí faz uns 20 anos. Sim. E ele falou justamente isso com muita propriedade. Ele disse, olha, eu vim aqui uma época e era tudo seco. E eu vim agora e estava tudo verde. E realmente, ele, na palavra dele lá, né, era como se ele entendesse que daquela primeira vez que ele veio, ele tivesse vindo de uma região árida, deserta, onde não existe vegetação. Ele veio em uma região que não existe vegetação. Foi a visão que ele teve do nosso sertão, né? E quando ele veio, né, disse, o que foi acontecer? Ele disse, não, choveu. Choveu. Então, assim, para quem... Houve um acontecimento de fato. Exato, choveu. Né? Então, a gente vive, por a gente conhecer, fica algo mais natural, a gente se acostuma com esse milagre, né, por assim dizer. Isso. Mas é algo realmente fantástico a gente olhar para a nossa natureza e ver ela completamente branca. Daí que vem o nome, né? A Caatinga, né? Mata Branca. Vem daí, né? Tupi, né? A gente vê aquilo completamente branco, cinza, sem vida, né? E literalmente 15, 20 dias após um período de chuva, está 100% transformado, né? Que se a gente tivesse esse poder, né? De pegar as poucas gotas de água que a gente recebe do espiritualidade, do nosso próprio Deus Santíssimo, que nos derrama oceanos de água, se a gente conseguisse pegar algumas gotinhas e nos transformar como uma caatinga, né? Exato. Nosso Deus que nos dá tudo sem merecermos nada, né? Nós não merecemos nada. Deus nos dá tudo. Eu até faço essa pergunta às vezes a mim mesmo e em casa com meu menino, meu rapaz, eu tenho um rapazinho. Eu digo, você fez qual esforço hoje para o sol nascer? Nenhum. Mas Deus fez ele nascer para a gente. Né? Qual esforço eu fiz para... na verdade, qual esforço eu fiz para, por exemplo, apreciar a lua? Hoje é noite de lua cheia. Nenhum, mas Deus nos deu a lua, né? E, enfim, esse sentimento essa percepção de viver gratidão. A gratidão, ela é uma energia maravilhosa que nos conecta diretamente com o nosso Deus. Então, sejamos gratos, Tiago, porque eu estou vendo agora, estou falando, porque nós estamos tocando violão aqui, porque nós podemos
pensar, né? Nós estamos com saúde, graças a Deus, estamos lúcidos, enfim, tudo isso é motivo de agradecimento, E né? aqui na terapia, além do professor também trabalha com a musicoterapia, a gente vê que às vezes esse pequeno mudar o foco da visão, às vezes já é suficiente para muita coisa. Aí Miramar, obrigado, essas palavras foram profundas. Né? Obrigado mesmo, obrigado por essa vivência que você está mostrando aqui hoje. Viu? Tá certo. Hoje Miramar veio e já fui logo presenteado aqui, né? História do Reino Sertão para o Reino da Cristandade. E ele disse que é um romance que alguém escreveu. Quem foi? Eu vou mostrar aqui, né? Depois o pessoal procura saber quem é esse autor tão ilustre. Miramar Aqui, História do Reino Sertão. Para o Reino da Cristandade, do Miramar Sertâneo, né? É um romance cristão. Além de poeta, além de compositor, aí vem com um romancezão desse aqui, né? Obrigado pelo presente. Esse trabalho, Tiago, na verdade, ele é o volume 1, né? Esse aqui é o volume introdutório da obra. Eu estou escrevendo o volume 2 e pretendo, se Deus permitir, lançar no próximo ano o volume 2. O volume 1, ele é um contato que há... Essa obra é ambientada em 2 contextos históricos e espaciais. Nós estamos falando do momento agora, da contemporaneidade, século XXI, no reino esse reino, geograficamente falando, ele é aqui no Seridó. Ele é ambientado aqui. É um reino que tem uma estrutura de 7 senhorias, 7 castelos, e esses castelos estão, obviamente, aqui no Seridó. E o rei do Reino Sertão ele tem sua missão de reinar nessa região. E o outro ambiente é o ambiente medieval, do rei São Luís, rei da França do século XIII. São Luís foi um governante maravilhoso, talvez o maior governante da história de todos os reinos. Ele era uma pessoa santo, né? A igreja o canonizou como santo, de fato, pelas maravilhas que ele fez como pessoa, como ser humano e como um homem que buscava Deus sobre todas as coisas. E esse rei tem um serviçal, que é um menestrel, ele é um mensageiro. Esse mensageiro é um cavaleiro, ele é um cavaleiro, sagrado cavaleiro, né? A gente tem que pensar que na período medieval havia as ordens de cavalaria. Por exemplo, os Cavaleiros Templários na época de São Luís existiam, né? A Ordem dos Cavaleiros Templários nasceu no século XII e na época de São Luís, século XIII, eles existiam, só vão ser dissolvidos ali no início do século XIV com o rei neto de São Luís, inclusive, que é o chamado Filipe o Belo. Mas esse ambiente é o seguinte: o mensageiro ele transita entre esse tempo e o tempo atual. Então ele foi mandado pelo rei São Luís para saber. O rei disse: olha, eu quero saber como é que estarão os nossos descendentes do próprio reino da França e tal, lá no futuro, no futuro do século XXI, melhor dizendo. Então vá lá e me traga mensagens. Agora, existe uma estrutura que... Imagine que no século XIII não tinha tecnologia nenhuma, então não havia celular, não havia energia elétrica, nada disso. Então as pessoas tinham que escrever cartas, missivas, cartas à mão. Era a única forma que se tinha de se comunicar com o rei e através desse mensageiro. Então ele vem e aqui ele conversa com algumas pessoas simples do povo do rei no sertão e leva missivas, cartas, de volta para esse rei, para que ele possa saber, né, aquilo que ele mandou o mensageiro dele fazer. Nesse retorno, o mensageiro se encontra com um sentinela do reino da cristandade, que era um monge que vivia num castelo sozinho, e ele vai chegar nesse castelo, e o monge é uma espécie de sentinela do reino, e uma espécie de ministro do rei, em que ele faz uma filtragem naquilo tudo que o rei recebe, né, por exemplo, mensagens, cartas e tal. Primeiro passa por esse monge, é um sábio. Eu imagino, o pensador, o escritor, imagina que talvez esse sábio seja São Bernardo de Claraval, que é um personagem importantíssimo que viveu antes de São Luís, né? Um conselheiro de reis e de papas. Então,
acontece uma conversa entre eles e tal, e inclusive tem uma letra no romance, que é um poema. Esse romance ele é escrito em forma de prosa e verso. Existem alguns momentos em que há um diálogo poético, que a poesia tem a capacidade de, em poucas palavras, querer dizer algo mais, ou muito mais, né? E nessa conversa aqui há uma letra, uma poética chamada, que eu intitulei, chamada O Monge e o Cavaleiro. E aí eu fiz uma composição, que ela é o tema do romance, talvez ela seja o tema central desse volume 1. Então eu fiz a composição. Será que a gente escuta hoje aqui, hein? Vamos escutar, né? Vamos lá. Vamos ver se eu me lembro da letra toda. Vamos lá, vamos se esforçar. E tá me devendo do Gargalheiras, será? Sim, Gargalheiras. Vamos lá. Cavaleiro andando entre o norte e o sul, no alforje homicida do rei do sertão. E novas de outrora que o rei não viveu, de um mundo que é dado entre a dor e o fel. Cavaleiro chegado já é dado falar das coisas que um sábio vai te perguntar. Começa falando do homem sem alma, criatura tão fraca, quase bestial. Mas o rei vai querer saber o que o homem fez pra merecer essa paga tão infernal. Queimou igrejas, matou crianças, levou para o abismo toda sorte humana, toda sorte humana, toda sorte humana. Ó poeta errante, de onde tu vens, recitar versos que não constrói. E a vez de nos trazer daquele rei que se fez nascer do flagelo imperial, um amor tão puro, celestial, um amor tão puro, celestial. Ah, Senhor Jesus, eu sou um simples de um mensageiro, e eu, Senhor Jesus, eu sou um monge nesse mosteiro. Pois é, meu amigo Tiago. É melhor você falar mesmo, porque eu... O Cavaleiro e o Monge, ela, na verdade, essa peça que eu cantei agora, ela é uma parte da música, ela é maior. Tem outros cantos, inclusive não está concluído, porque na minha percepção de escrita, né, eu estou compondo o livro 2, e no livro 2 surgirão... Vai ter a resposta, né? Surgirão alguns cantos. O livro 2 ele já está, acho que 90% concluído. E vai ter a resposta musical também, né? Eu acho que a gente já está marcada a segunda. A segunda vez que a gente fazer esse som aqui em casa, viu? Porque não tem como perder essa não. Obrigado, meu querido. É isso. Então, o Cavaleiro e o Monge, você viu o diálogo ali entre eles e tal, e eles encontraram interessante o ponto em que eles dizem o seguinte: olha, o que nos une e nos conduz é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho maravilhoso isso, porque nós devemos viver para Deus. Esse foi o propósito pelo qual
Deus nos coloca aqui, né? Nos dá a oportunidade de encontrar seu reino. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo significa matar a morte. Ele matou a morte e nos deu então, portanto, o paraíso, o reino, se nós quisermos, é claro, né? Depende de nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas, então é preciso compreender isso. E a minha obra, como eu disse, é um trabalho cristão. Eu trabalho no campo da música, da literatura e da poesia, no campo cristão. Cristão universal, cristão, inclusive católico, né? Eu sou convertido ao catolicismo, faz pouco tempo que eu me converti ao catolicismo, mas eu já desenhava a minha obra voltada para Cristo, a minha obra literária que estou falando, né? E depois que eu me converti, né, eu fui estudar a história da igreja, e nesse processo de estudar a história da igreja foi que houve a conversão, porque eu não era católico e na verdade eu tinha uma aversão imensa ao catolicismo, à estrutura papal, né? Enfim, a história da igreja, eu não conhecia a história da igreja, eu conhecia a história eu gostava de história, sempre gostei de história, mas eu conhecia por uma ótica, na minha opinião hoje, muito enviesada, pronto, termo é esse, muito enviesada. E aí eu fui buscar um material, fontes primárias e tal, conheci um pouco da patrística, né? Aí eu fui conhecer Santo Agostinho, que eu não conhecia. E quem conhece Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eu não estou dizendo que eu conheço São Tomás de Aquino nem Santo Agostinho, até porque a obra deles é imensa, né? A obra de São Tomás, por exemplo, a Suma Teológica, é uma obra que eu acho que a humanidade atual ainda não é capaz, não há ninguém capaz de compreender razoavelmente o que Santo Tomás escreveu. Quando você fala dos místicos, né, ou de outras formas de escrita, a gente vê, inclusive está aqui escutando a nossa conversa, né? Santo Agostinho, maravilhoso. A gente vê o bispo de Hipona, né? Aí o que ele escreveu? A gente vai começar a ler isso aqui, sinceramente falando, se a gente ler isso aqui olhando pelo lado histórico, pelo lado humano, pessoal, você vai ler isso aqui como um livro até chato. Desculpa a sinceridade. É verdade. Mas se você conseguir olhar pela ótica da espiritualidade, entender o quanto dessas pessoas se aprofundaram no conhecimento próprio, para entender um pouco do conhecimento de Deus, aí é como você diz, a gente hoje está cheio de dica de leitura. As Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Isso aqui se a gente bem soubesse, seria livro de cabeceira, né? Livro de cabeceira, com certeza. As Confissões são E ele fala muito para os músicos, hein? Fala, sim, com certeza. O Santo Ambrósio, Santo Agostinho, ele se converte com... Vou botar aqui também. Através de Santo... Sim. Vem para a prateleira. Através de Santo Ambrósio, né? E Santo Ambrósio era músico, compunha, né? Tem composições ainda hoje conhecidas de Santo Ambrósio. Então, assim, fala de música, estamos falando de música. Falar da história. Olha, o período medieval é o período da história que eu sou mais apaixonado. A Idade Média. Para mim, é por isso que meu trabalho literário e até musical ele é desenhado nessa dinâmica. O sertão que eu imagino, o Reino Sertão, que é um sertão, como eu falei, é um sertão com 7 senhorias aqui na região do Seridó, estabelecido aqui e tal. Eu chamo, na verdade, o cancioneiro, a composição sertaneza aqui, nossa, pelo menos o trabalho que eu venho construindo, eu chamo de a canção sertaneza cristã, canção medieval sertaneza cristã, é mais ou menos isso. Essa é a ideia que eu busco inspirar-me dessa forma, né? E eu acho que nessa conjuntura você acaba encontrando o que eu falei, você acaba encontrando o propósito que Deus tem para você. Talvez eu não saiba ainda exatamente com profundidade o que Deus quer para mim, né? Mas uma coisa me parece muito certa, Ele quer que nós evangelizemos a nós mesmos. Sim, né? E ao mundo, a quem quer que seja. E existem muitas maneiras, a música, a literatura, a poesia, por exemplo, é uma forma, né? Talvez seja essa uma das missões. Então, por essa razão,
eu acabei expondo o meu trabalho. Porque, como eu disse, eu escrevi, eu tenho muita coisa escrita guardada, né? Eu escrevi para mim, pouca gente conhece, assim, minha letra, música e poesia. Eu tenho alguns livros de poesia já prontos, não lancei ainda, mas eu pretendo lançar. São poesias antigas e tal, e estavam guardadas, e agora que eu estou querendo lançar, sabe? Tem que botar essa luz no canto que ela ilumine, né? Porque, conforme você falou muito bem, está nas escrituras, né? Nós somos a luz do mundo, foi o Senhor que disse isso, né? E ela não pode ser colocada debaixo da mesa, escondida, de fato. Você estava me prometendo a do Gargalheiras. Gargalheiras. Gargalheiras Aí se você. Aí a gente já combina o seguinte, já faz a contextualização, joga Gargalheiras e já joga um para a gente terminar. Pronto. Gargalheiras. O Gargalheiras, meu querido, ele é ambientado no nosso Mar do Sertão Seridóias. Uma das 7 maravilhas potiguares, né? Perfeitamente. Então, assim como o nosso Quem Nos Apertar, né? A gente tá chique, né? Nosso Quem Nos Apertar, exatamente. E o Gargalheiras nasceu, ela é uma composição que eu tenho um carinho assim por ela, porque ela me deu, ela me foi dada assim, eu senti que é o presente de Deus. Deus em algum momento disse, vai lá, escreva algo sobre o nosso mar do sertão e tal. Aí eu senti isso, né? E então resolvi não, e a partir de então eu me apaixonei por ela, né? É uma música que eu gosto de cantar e gosto de apreciar, porque veio dessa forma, graças a Deus, assim, diretamente. Todas as estruturas que eu escrevo são de alguma razão superior, não pertence a mim, porque quem somos nós, né? Mas essa em especial parece que foi um toque mais próximo, eu gosto muito. Gargalheiras. Minha irmã, antes de qualquer coisa, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Não, meu querido, eu estava precisando dessa conversa com você hoje aqui, viu? Eu que agradeço e digo muito, reitero muito, tenho dito a vocês nos bastidores, que essa ideia sua, cara, é maravilhosa. Isso aqui vai trazer muita gente, vai ser um radar e trazer muita gente boa, que vem aqui mostrar um trabalho lindo, para quem, aquela pessoa que tem sensibilidade naquele nível ali de sensibilidade, espiritualidade, de percepção, de poesia, com certeza vai se maravilhar, porque aconteceu comigo, né? Eu percebi ali, acompanhando os seus episódios aqui, a gente vê como a riqueza que nós temos e não sabíamos. Pois é. Então, obrigadão, viu? Obrigado de verdade. Vamos pro Gargalheiras. E vamos de Gargalheiras e vai terminar com o quê? Pode falar aí já. Posso terminar com uma trilogia aqui que tem aqui sobre o sertão. Eita, gostei. Eu posso falar sobre o Gavião Rei. Eu também fiz uma composição recentemente. O espaço realmente talvez não dê para a gente mostrar, mas eu estive em Meu amigo, o espaço é seu. Vá do Gargalheira quando você quiser ir. Eu estive em Cerro Corá recentemente e encontrei lá a Suíça Agreste. Eu chamei de Suíça Agreste, que é uma composiçãozinha, tipo acho que é um shotzinho, alguma coisa assim. A gente pode até ver depois se dá para mostrar, tá bom? Fica à vontade, meu querido. Deixa eu encontrar Gargalheiras aqui, tá? Aqui. Águas que descem ladeiras do rio Acauã para o Gargalheiro, são versos imensos do céu espraiando na terra a riqueza do chão da cidade, de pedras e sonhos que vêm das águas. O homem mais forte, o homem aqui do sertão.
águas que lavam e marcam ladeiras que descem do rio Acauã para o Gargareiro. Gargalheiras. Próximo, meu querido, pode engatar. Tá certo. Eu gosto também de Você Menina. Você Menina é um singelo poema de alguém que é apaixonado pela esposa. Então ela foi composta para minha esposa, Maria das Graças. E também é uma composiçãozinha singela, rapaz. Nasceu numa tardezinha no mês de maio, eu me lembro, há um tempo atrás, aí, talvez uns 5 anos, um pouquinho antes da pandemia, eu acho. Nasceu ali no fim de tarde, eu sozinho no sítio, eu tenho um sítio, né? Estava ali e fez aquela melodiazinha e tal, mais ou menos assim. Jesus.